E aí, pessoal? Boas-vindas a mais esta nossa explicação visual. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na verdadeira prancheta tática do mundo acadêmico. Pensem nesse material como se fosse aquela preleção decisiva no vestiário antes do jogo mais importante de um campeonato. É uma aula didática, bem estruturada, que vai trazer para a gente as diretrizes super atualizadas da NBR 6023, versão 2025, tudo de um jeito muito direto e visual. Vamos nessa! Sabe o trabalho de conclusão de curso? O famoso TCC. Pois é, ele funciona literalmente como uma grande final de um campeonato. Em campo, são o rigor acadêmico e as regras de formatação que vão determinar quem levanta a taça no final. O sucesso na escrita científica exige uma estratégia muito precisa. Não basta de jeito nenhum apenas ter ideias geniais. Cada peça de informação tem que ser executada com perfeição. É fundamental saber organizar tudo isso dentro das 4 linhas. E para garantir essa vitória, o nosso plano de jogo hoje está dividido em 6 fases. 1. A regra do jogo acadêmico. 2. Dominando as citações. 3. A tática lidando com autores. 4. A anatomia de uma referência. 5. Citações de fontes online. E, finalmente, a fase 6. Modelos de formação tática. Começando, então, pela seção 1, a regra do jogo acadêmico. Essa é a regra de ouro da partida, o coração de tudo. Aqui, a gente consegue visualizar de forma brilhante como essa regra funciona. De um lado, a gente tem a jogada, que é o que acontece no seu texto através da citação. Do outro, temos o registro, que aparece lá no finalzinho na lista de referências. E o ponto crucial é exatamente este. Não pode existir absolutamente nada no texto sem referência e nada na lista final sem ter sido citado antes. É como um espelho. Se uma ideia foi citada num parágrafo, a fonte completa tem que estar lá na lista. Cada passe que a gente dá no corpo do trabalho precisa ser perfeitamente documentado na súmula final da partida. Avançando para a seção 2, dominando as citações. A grande pergunta aqui é: quem é que está com a bola? Quando um texto está sendo redigido, a gente tem basicamente 2 formas principais de conduzir as ideias. A primeira é a citação indireta. Nesse caso, quem escreve é quem retém a posse de bola. A ideia do autor original é reescrita com as nossas próprias palavras e a gente só precisa indicar o autor e o ano. Simples assim. Do outro lado da quadra, a gente tem a citação direta. Aqui, o passe é feito exatamente como o autor original desenhou na prancheta dele. É a voz exata, literal e inalterada da fonte. E dentro dessa execução direta, as regrinhas táticas mudam de acordo com o tamanho do passe. A citação direta curta, aquela que tem até 3 linhas, continua fluindo normalmente dentro do próprio parágrafo, mas sempre entre aspas duplas. E claro, é vital incluir autor, ano e a página. Agora, a citação direta longa, aquela com mais de 3 linhas, essa exige um isolamento. A jogada precisa de espaço para respirar. A gente forma um bloco recuado a 4 centímetros da margem esquerda, com uma fonte num tamanho menorzinho, espaçamento simples e muita atenção nessa parte. 0 aspas, nada de aspas aqui, hein? Passando para a seção 3, tática lidando com autores. É hora da gente gerenciar o nosso elenco. Bom, a regra do jogo muda conforme o tamanho da equipe cresce. Para um autor só, a gente cita o sobrenome e pronto. Para 2 ou 3 autores, todo mundo entra na roda de passes, separados por ponto e vírgula lá na lista de referências. Mas o grande salto tático, o desafio de verdade, acontece quando uma equipe tem 4 ou mais membros. Imagina só listar o nome de todo mundo no meio do texto. Quebraria completamente o ritmo da partida, não acham? É exatamente para resolver esse problema que um termo super famoso entra em campo: o et al. Vindo do latim, isso significa basicamente e outros. A aplicação correta dessa expressãozinha é a marca registrada de quem tem muita disciplina na escrita acadêmica. Taticamente falando, o et al. Tem que estar sempre em itálico, com um ponto final obrigatório coladinho logo depois do al. Olhando aqui para o nosso resumo tático, fica muito claro. Percebam como a regra do et al. Dá aquela enxugada elegante numa lista gigantesca de autores. Isso mantém a leitura super dinâmica no texto, mas ao mesmo tempo garante que a referência lá atrás siga todo o rigor exigido na nossa linha defensiva final. Certo, vamos para a seção 4, Anatomia de uma referência, focando direto na norma oficial 2025. Um ponto que é absolutamente crucial entender sobre as páginas desse documento oficial que estamos vendo é que a gente não está lidando com sugestões de formatação. Nada disso. Essas são regulamentações padronizadas em nível nacional. Para que um trabalho acadêmico seja validado, é imprescindível seguir à risca essas especificações exatas descritas nessa documentação atualizadíssima para 2025. E a anatomia da referência é toda construída através de blocos estruturais. Toda referência de livro, por exemplo, precisa obrigatoriamente de autoria,
título, edição, local, editora e ano. Pensem neles como os órgãos vitais da sua referência. Se faltar apenas umzinho só desses elementos, a referência está literalmente lesionada, inválida e tem que sair do jogo. O texto da norma diferencia de forma bem clara os níveis de importância das informações. Os elementos essenciais são aquelas obrigações irredutíveis para manter a estrutura de pé. Por outro lado, a gente tem os elementos complementares. Eles não são de vida ou morte para referência, mas, quando adicionados, dão um brilho a mais na jogada, trazendo uma caracterização muito mais rica e precisa da obra, como o número de páginas ou ISBN. Partindo agora para a seção 5, citações de fontes online. É a nossa extensão para o mundo digital. Se o material de pesquisa foi encontrado na internet, a referência clássica ganha um puxadinho no final, composto por duas chaves. Primeiro, o disponível em, seguido pela URL completinha, e depois o acesso em, seguido pela data exata de quando a consulta foi feita. Mas, pessoal, prestem muita atenção a este aviso. Sabe aqueles links sublinhados, geralmente azuis, que o editor de texto gera automaticamente? Eles são totalmente proibidos. A gente precisa remover esse hiperlink na mão para manter a estética do documento bem limpo e profissional. E para fechar nossa aula, chegamos à seção 6, modelos de formação tática. O nosso playbook finalmente colocado em prática. Analisando aqui a nossa primeira formação, que é focada em livros e manuais, a gente nota uma regra de destaque absoluto. O negrito que puxa o olhar do leitor é aplicado exclusivamente no título principal da obra. Se rolar um subtítulo ali depois dos 2 pontos, ele nunca, mas nunca mesmo, recebe o negrito. Essa hierarquia visual é cobrada com muito rigor. Em um contraste drástico, vamos dar uma olhada na formação número 2, aplicável a artigos científicos. Notem que a bola muda de dono total. Em citações de artigos, o título do texto em si fica quietinho lá, com a fonte normal. O destaque em negrito é transferido completamente para o nome da revista científica. Um erro super comum da galera é tentar aplicar o negrito no título do artigo, mas a regra aqui é cristalina sobre essa mudança de foco direto para o periódico. A nossa terceira formação é uma defesa mais pesada, cobrindo TCCs, teses e dissertações. O negrito retorna para o título da obra, maravilha, mas a tática agora exige uma estrutura defensiva bem mais robusta lá no final da referência. Torna-se estritamente obrigatório especificar o tipo de documento, o grau pretendido, seja graduação, mestrado, doutorado, e também a instituição de ensino, fechando com o local e o ano da defesa. E por fim, a nossa quarta e última formação tática, muito usada na educação física, é dedicada a regras esportivas e legislação, usando entidades como CBF, CREF ou a BNCC. O grande diferencial tático aqui acontece quando uma instituição pública ou jurídica atua como autora intelectual do documento. Nesse cenário específico, o nome oficial da entidade tem que aparecer inteiramente em letras maiúsculas, substituindo aquele tradicional autor humano. Certo, tudo isso que a gente viu leva a gente a uma filosofia crucial que é a base de tudo. A lista de referências de um trabalho acadêmico não é, de forma alguma, uma mera bibliografia recomendada, cheia de leituras legais sobre o tema. Não. Ela é um registro factual, super rígido e exato. Só ganha o direito de vestir a camisa e entrar nessa lista quem efetivamente pisou no campo de jogo, ou seja, quem foi utilizado de fato dentro do texto. E, para encerrar nossa análise visual de hoje, eu deixo essa reflexão para todo mundo. A elaboração do TCC e a aplicação das normas da ABNT consistem apenas no cumprimento chato e burocrático de regras de formatação? Ou será que essa estrutura toda é, na verdade, a maior prova de respeito acadêmico que existe, honrando cada passo intelectual dado por toda uma equipe global de pesquisadores que pavimentou o caminho até aqui? Pensem bem, quando as referências são tratadas com precisão tática, é a ciência como um todo que sai vitoriosa. Muito obrigada por acompanharem e até a nossa próxima explicação.